Com todo respeito, cara, mas não tem como defender o indefensável, Não. gente. Eu vou defender o que no time do Flamengo Mas eu vou te fazer uma ontem? pergunta que eu acho que todo rubro-negro quer fazer. E ninguém tem essa resposta, talvez você tenha. O que falta para ficar nítido internamente, isso já aconteceu, de que o Sampaoli não deu certo no Flamengo? Na verdade... Ele não é um péssimo treinador ou o melhor treinador, mas o treinador e time é como um casamento. Uma pessoa vai dar certo com uma e não vai dar certo com outra. É isso, é e não uma é porque é um relação. bom e um ruim. É porque é uma questão de afinidade, de encaixar uma energia, aquele negócio no amor. E no futebol é a mesma coisa. Tem treinador que é ótimo, que chega num time e não dá certo. Não deu certo. Mas, Fernanda Maia, não precisava o Flamengo passar por mais uma vergonha na temporada, mais uma derrota por 3-0, dessa vez para o Atlético Paranaense, pra gente ter a resposta que o Sampaoli não deu certo no Flamengo. E aí? Essa resposta a gente tem desde os socos na cara, porque não foi Verdade. apenas um soco. É aí que tá o problema, porque quando a diretoria do Flamengo, entre aspas, teve o gancho ali, a chance de demitir o Sampaoli, não tomou essa decisão. Não deu certo. Agora, se você me perguntar assim, Venê, tem chance do Sampaoli ser demitido antes da final da Copa do Brasil? Vai, me pergunta. Venê, agora eu quero saber uma coisa que todo mundo quer saber. Tem chances do Sampaoli ser demitido antes da final da Copa do Brasil? Antes da resposta, tem gente dentro do Flamengo que defende a demissão dele urgentemente, assim, para poder salvar a Copa do Brasil. Porque tem gente dentro do Flamengo que acredita com a permanência do Sampaoli o título não vem. Porque, de fato, assim, é desconfiar. O que aconteceu ontem? Eu vou te dar um exemplo. Você vai culpar o Davi Luiz pela atuação dele? Não. Você pode até culpar ali por uma Não, parte eu vou culpar. dele. Vocês sabem mas a minha não tem opinião como culpar. sobre essa questão de Não tem você como não ter culpar. uma... O Davi Luiz é zagueiro. E referência. como zagueiro ele já não vinha rendendo. Aí você vai botar, improvisar esse jogador como volante. Você vai culpar a atuação do Thiago Maia? Dizer que o Thiago Maia é culpado? Como? O Thiago Maia é volante e ele jogou de lateral esquerdo. Lembrando, não foi a primeira vez que o Sampaoli fez isso no Flamengo, contra o Cuiabá. E qual foi o placar? 3-0 Cuiabá. Thiago Maia também atuou como lateral esquerdo ali, improvisado. Então você vai culpar os jogadores? É óbvio que eles têm um pouco de parcela de culpa por tudo que vem acontecendo na temporada 2023. Mas na partida de ontem, eu não consigo culpar os jogadores. Foi tudo culpa do Sampaoli. O que ele fez foi um absurdo, Fernanda Maia. Ele encheu o saco da diretoria do Flamengo e do Alan para o Alan ser contratado. Ele, tendo o Alan à disposição, colocou o Davi Luiz improvisado como volante. Não faz o menor sentido. Por que ele colocou o Thiago Maia como lateral esquerdo? Era só ele abrir um pouco o Léo Pereira, como ele fez em outras oportunidades. Botava o Davi Luiz na zaga junto com o Fabrício Bruno. Faz o básico. Mas o Sampaoli quer inventar. Ele gosta de inventar. Ah, mas ele treinou dessa maneira. Gente, se ele treinou dessa maneira, não deu certo. Não deu certo. A gente pôde ver ontem. E ele insistiu. No começo do primeiro tempo já dava para perceber que a estratégia não tinha dado certo. Era só mudar. Não precisava chegar no intervalo, o Flamengo estava muito mal ontem. Então, assim, eu não consigo culpar os jogadores do Flamengo e eu não salvo nada na noite de ontem. Nada, nada mesmo. Me perguntaram assim, ó. Só um instantinho que eu vou falar aqui com o meu amigo Lucas Pedrosa, tá? Só me perguntaram assim, ó. Foi o lado bom que você encontrou na derrota do seu time pro seu grande rival, que é o Flamengo. Aí sabe o que eu tô respondendo pro Rubro Negro? A manutenção do seu treinador. Eu acho que ele tem que ficar. Eu acho que pelo bem do Rio de Janeiro ele tem que ficar. Ele tem que ficar. Convicção, Bom treinador, Casimbude. Olha aqui, tem que confiar nas ideias do treinador. Tem. Isso aí você tem que parar de falar mal. Sampaoli deve ser demitido antes da final da Copa do Brasil? Sim ou não? Sim. O povo no sim loucamente. Sim, eu posso... Vai, Pedro, é vai, a primeira proximidade de taça que o Flamengo tem na temporada. Uma temporada com uma grande expectativa do Rubro Negro e com razão. E não chegou perto, foi para grandes finais e não conseguiu. Ô, Pedrosa, já ficou bem nítido. Já fizemos a leitura que desse jeito não vai ganhar a Copa do Brasil. E o jogo do Botafogo foi um ponto fora da curva, porque tinha um ponto fora da curva, chamado Bruno Henrique em campo. É o fora de série. Fernanda, já tem alguns meses que eu falo aqui nesse programa sobre duas coisas. A dificuldade que o Flamengo tem sem bola, é um time que tem muita dificuldade de marcar sem a bola, e é um time extremamente vulnerável. Esse é o Flamengo do Sampaoli. E com as peças
Tem hora que com peça diferente, que no caso o Pulgar e o Bruno Henrique conseguem elevar o patamar desse time pela qualidade desses jogadores, e a transição do Flamengo também é muito lenta. A quantidade de vezes que a bola vai lá no Fabrício Bruno, vai pro Léo Pereira, volta no Thiago Maia, volta pro Fabrício Bruno, vai no Davi Luiz. E com isso, o que o Atlético Paranaense fez? O Atlético Paranaense se armou e saiu no contra-ataque nas oportunidades que teve. E matou o jogo assim. A gente tá falando de um Atlético Paranaense aqui que não teve Bento, Fernandinho, Vitor Roque e Canóbio. 4 jogadores que são os mais importantes dessa equipe. E o Flamengo conseguiu tomar, com todo respeito, uma taca do Atlético Paranaense diante da sua torcida, mesmo sendo em Cariacica. Então é um trabalho muito mal feito do Sampaoli e que vem se desenhando cada vez mais como um trabalho sem ideias, porque ele mistura tantas coisas, ele tenta colocar tantas coisas diferentes semana após semana, que o time não consegue compreender, não consegue absorver o que ele quer. Então assim, essa invenção do Davi Luiz de volante, isso não existe. Nem no Chelsea, quando ele jogou assim, ele era outro Davi Luiz. A gente tá falando de outro jogador. Era mais jovem. A gente tá falando de jogador top naquela época. E ele jogou poucas vezes assim como volante. No Flamengo, com 36 anos, se eu não me engano, que é a idade que ele tem, não tem a mínima condição. Ele não sabe jogar de costas. Ele é um zagueiro, ele sabe jogar de frente, com a cabeça em pé. Sempre foi assim a vida inteira dele. Ele já estava mal como zagueiro e foi colocado numa posição que, me desculpa, só mostrou o quanto o trabalho do Sampaoli é ruim. O Thiago Maia é outro, coitado, não tem culpa de nada. Não tem culpa de nada. É um jogador que não tem nenhum cacoete para jogar na lateral esquerda. E tantas outras situações aqui. Espetar o Gerson lá na frente, você piora a saída de bola do Flamengo, porque o Davi Luiz não consegue sair. Quando o Pulgar não joga, o Flamengo fica um deserto de 10, eu já falei aqui, e é esse time que a gente vê em campo. Hoje eu vejo o Flamengo que é dominado pelos adversários muitas vezes, que chuta menos do que os adversários. Há quanto tempo que a gente não vê o Flamengo sendo tão dominado assim? Então, desculpa, São Paulo, o seu trabalho é muito ruim à frente disso. E durante a partida teve confusão do lado de fora do estádio. Torcedores do Flamengo destruíram catracas eletrônicas e a polícia usou cacetetes e balas de borracha como resposta. Isso já piscou esse sinal na chegada do time em Cariacica, né, daquele jeito que foi. E depois de um 3-0, o inconformado aí vai pra rua e faz isso, não justifica, isso é horrível, a gente sempre fala isso aqui, já demos sempre nossa opinião, isso é um absurdo, quebrar coisa, empurrar a catraca, e aí tem que entrar Olha só, a polícia. as catracas todas quebradas. Todas quebradas. Todas as catracas do estádio quebrado. Queria saber se o STJD vai olhar pra isso aí, se o Ministério Público lá...